Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é dia 20 de abril, tá? Véspera de feriado e ontem, meu Deus do céu, foi um sofrimento sem fim na Neoquímica Arena, tá? Vamos falar bastante aí, repercutir a partida de ontem. Peço aí que me sigam nas redes sociais, tá? O John esteve presente ontem na arena, fiz pós-jogo direto lá da arquibancada, muitos conteúdos lá, tá? Tem alguns vídeos e tudo mais, a gente vai postando aí aos poucos, mas já me acompanhem nas redes sociais. E é isso, rapaziada. Editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entrou em campo ontem pela segunda rodada da Conmebol Libertadores contra o Argentinos Júnior em casa. Perdeu por 1-0, tá? A gente tomou o gol aí do Cabreira aos 12 minutos da primeira etapa. E, cara, mais uma vez, como eu venho falando desde o jogo contra o Liverpool, a gente perdeu pro Ituano, fomos eliminados, né, pelo Ituano dentro de casa, no Paulistão. Ficamos aí 25 dias treinando, volta o time, tivemos aí 4 jogos e em nenhum o time jogou bem. Nenhum dos 4 jogos o time jogou bem. Nem o que perdeu de 2-0, nem o que perdeu de 1-0, nem o que ganhou de 2-1 e nem o que ganhou de 3-0, cara. A gente conseguiu não jogar bem e vencer um jogo por 3-0. Esse é o time do Fernando Lázaro, tá? Ontem ele fez algumas mudanças na escalação. Balbuena de titular no lugar do Bruno Mendes. Não tem justificativa alguma. Finalmente entrou com o Cantígio e com o Fausto. Aí, Juliano, Matheus Araújo, Roger e Yuri. Primeiro, a linha defensiva do Corinthians, os 4 defensores. Fábio Santos não tem mais condições, Gil não tem mais condições, Balbuena não tem mais condições, o Fagner pode fazer parte do nosso elenco, mas para ser titular não tem condições. Ontem ficou nítido isso daí. O Fábio Santos está se arrastando em campo. O Matheus Bidu jogou muito contra o Cruzeiro. O Matheus Bidu nem apareceu ontem. Isso que o Fernando Lázaro terminou o jogo podendo fazer uma substituição. Não fez. Manteve o Fábio Santos errando todos os domínios. E aí quando a bola parava ali, toca para trás. O Fábio Santos não fez um cruzamento. Não foi uma bola no fundo. Quando foi, chutou errado. Foi para dominar dentro da área para fazer o gol, perdeu. A outra chutou todo fraco. Não fez um cruzamento, não sai nada do pé. Aí beleza, tá perdendo de 1-0, vai pro intervalo. O que o técnico faz? Tira o Cantígio, põe o Rony, tira o Matheus Araújo e põe o Romero. O Matheus Araújo que fez o gol na última rodada do Brasileirão, né? O Cantígio que entrou nas outras partidas e foi bem. Ele não, põe o Rony, põe o Romero. Meu Deus do céu, cara. Qual a chance disso dar certo? Qual a chance? Um time que já não criava nada, passou a criar menos ainda. Nada. O Corinthians não criava nada. Nada. Brigava para conseguir um escanteio, não saía nada. Aí vai chegar na reta final, passa 10 minutos do segundo tempo, você tá perdendo. 15, tá perdendo. 20, 25, 30. Aí, sei lá, 35 minutos do segundo tempo, ele fala, vou tirar o Juliano, que na teoria era o meio armador, era o articulador do time, e colocou o Paulinho. Falei, meu Deus do céu, o Paulinho não tem característica de armação. Já foi comprovado. Aonde que o Paulinho foi jogar? Onde que o Paulinho foi jogar? Dentro da área, como centroavante. Ele começou a jogar com 2 centroavantes. O que eu entendo disso? Bola alçada na área. Do lado esquerdo, já comprovei para vocês que o Fábio Santos não fez um cruzamento. Aí do lado direito, o Duqueiroz cruzou umas 5, 6 bolas. A gente não acertou nenhuma. O Romero foi no fundo 2 vezes, com condições de cruzar com o pé direito. O que ele fez? Cortou pro pé esquerdo dele e cruzou a bola a meia altura. Pô, Romero, você não consegue cruzar a bola com o seu pé direito. Você vai cruzar com o esquerdo, cara? Com o esquerdo. Não dá pra entender. Aí tinha o Pedro no banco, tinha o Barleta,
tinha o Adson, e o Bidu que eu citei aqui, ele não mudou. A única mudança no primeiro tempo foi o Duqueiroz no lugar do Fagner, que estava machucado. Aí, para mudar a partida no intervalo, veio o Rony e Romero. E no fim, o Paulinho. O time do Corinthians, a tática, a formação do time do Corinthians era um ovo. Que ficava aqui, ó, a linha de defesa. Então, os dois zagueiros, os dois laterais. O Fausto jogando quase como um lateral junto com o Duqueiroz. Ou vinha atrás do Du e o Du avançava um pouco. Aí vinha fechando o ataque. No meio ali, não tinha ninguém. Corinthians dominava a bola nas laterais, não vinha um cara para fazer a triangulação, para fazer 1-2, para aproximar. Não tinha um cara. Pô, será que só a torcida que vê isso? Não tem um cara fora do campo só para isso, recebendo com cargo de treinador? Cara, é muita coisa. É muita coisa que acontece dentro de um jogo. Aí você pega o ataque do Corinthians. O Yuri parece que tá com a quina no pé. A bola bate, corre, bate. Não domina uma. E o Roger Guedes, o grande Roger Guedes, camisa 10 do Corinthians, que simplesmente some em jogos grandes. Ontem finalizou uma, outra. Mas não tem uma jogada que você fala, ó, essa daí... Ele chamou a responsabilidade, fez a tabela e fez... Não tem. Não tem. Pode pegar. Não tem. Aí do nada tentou inventar uma bicicleta. Tinha companheiro de frente pra ele ajeitar a bola pro cara bater. Não, quer ser o herói. Quer sair como herói da partida. Não deu certo. E aí? E aí? Aí o Roger vem agora na coletiva e fala o seguinte... Fizemos uma má partida, demoramos para entrar no jogo, Libertadores contra um time argentino, saímos atrás, eles catimbam o jogo inteiro, deixamos de jogar, perdemos a essência do que vínhamos demonstrando. Não, Roger, não, pelo contrário. Vocês demonstraram ainda mais a essência desse time do Corinthians, que é não jogar nada, não criar nenhum perigo ao adversário. Essa é a essência do time do Fernando Lázaro. Não existe outra essência. Quando que demonstrou outra essência com o Fernando Lázaro no comando? Quando? Só quando o Renato esteve em campo. Em jogos contra times específicos, times pequenos aí do Campeonato Paulista. Fora isso, não tem. Não adianta a gente ficar mascarando a situação do Corinthians. Não adianta. Foi uma vergonha. Uma vergonha o que fizeram ontem em campo, tá? Começando pelo Fernando Lázaro, que simplesmente está perdido. É como se chegasse alguém aqui agora para mim e falasse: John, você tem que pilotar um avião. Eu vou falar: pô, não faço ideia. É o Fernando Lázaro no comando do Corinthians. Ele não faz ideia do que tá fazendo. Não faz ideia. Vou pegar aqui um levantamento que o Bruno Kassuki trouxe. Ficou 25 dias treinando, foi pro jogo contra o Liverpool, certo? Renato machucou no comecinho, a opção dele foi o Maicon. Então o que a gente tem? O Maicon veio treinando bem. No jogo seguinte, o Maicon foi titular. E aí nas duas últimas partidas não se viu o Maicon. Temos o Pedro, foi titular contra o Remo, saiu no intervalo, numa partida que o Lázaro falou que ele foi bem. E aí o cara não apareceu contra o Cruzeiro, nem contra o Argentino Júnior. O Barleta foi titular contra o Cruzeiro, do nada. Ontem não entrou. O Adson titular durante o Paulista inteiro, titular contra o Remo, não apareceu nas duas últimas partidas. Ou seja, ele não faz ideia do que ele tá fazendo, do que ele vem fazendo. Não tinha contexto para ele colocar o Balbuena no jogo de ontem. Não tinha uma explicação. Ele foi e colocou. O Matheus Bidu jogou muito contra o Cruzeiro. Nem apareceu no jogo hoje. Isso que ele tinha uma substituição. Se você fala, pô, John, ele mexeu lá no ataque, não tinha como trocar o lateral. Beleza. Não, mas ele morreu com uma substituição. Então assim, cara, quero saber a opinião de vocês, mas cada vez mais está insustentável a permanência do Fernando Lázaro no comando do Corinthians. E aí, tivemos aí a coletiva de imprensa do Fernando Lázaro, e ele falou o seguinte:
Temos oscilado, a sequência tem sido de alternância de resultado e de desempenho. Não é uma sequência ruim. É claro que isso nos incomoda. Resultados negativos como esse não são o objetivo. Temos buscado uma constância, conseguimos um resultado fora. Esse resultado em casa seria importante para a consolidação e valorização dos pontos que conquistamos. Sabemos que está aberto, é um grupo difícil, temos um jogo e a sequência é o Del Valle. E aí o pessoal perguntou o que ele pensa para a sequência aí do trabalho dele, se ele tá com medo e tal. Ele falou, ó, o que eu penso? Bom, pensa em trabalhar, corrigir, melhorar. Estamos trabalhando nesse sentido de buscar uma constância maior de um jogo para o outro. Assim como eu falei pro Roger Guedes, eu falo pro Fernando Lázaro. A constância você conseguiu. O time tá jogando mal em todas as partidas. Quando vence, quando empata, quando perde. Está constante. Constância é a palavra do time do Corinthians, tá? Só que isso não quer dizer que o time esteja bem e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora quero apresentar para vocês aí a 1xBet, empresa conhecida aí mundialmente, com parcerias aí com Liverpool, Barcelona, clubes europeus aí e obviamente com o John do Timão. Disponibilizamos aí para vocês o cupom DMAO, tá? Basta clicar no link aqui que está no comentário fixado, vocês vão ganhar um bônus de 100% até R$ 1.200. Hoje temos novamente rodada aí da Libertadores, tá? Tem o Racing da Argentina pegando o Alcas, que foi o time que venceu o Flamengo, né? Na estreia da Libertadores. Estão pagando 1,37 para a vitória do Racing. O Atlético Nacional recebe o Melgar, tá? Então 1,71 também para a vitória do Atlético Nacional. E o Libertad, tá? Recebe aí o Alianza Lima, 1,45 para a vitória do Libertad. Então são odds bacanas aí para essa Libertadores. Aproveitem o cupom do John lá na 1xBet, família. Bom, e aí, ao final da partida, tivemos obviamente a cobrança da torcida que estava no estádio, tá? Inicialmente ao time, depois ao Fernando Lázaro e depois ao Duílio, certo? Quem apareceu para falar na coletiva depois do Lázaro foi o Alessandro. E aí, obviamente, a pergunta era: e o Fernando Lázaro? Vocês garantem a permanência dele? E aí a resposta do Alessandro foi a seguinte: primeiro, a gente trata as coisas com muita calma. Na coletiva de imprensa, fechamos com os atletas nas suas casas e agora a gente tem muita calma e segurança. Amanhã, senta novamente e avalia. Não é cautela. Não tem uma questão de ter um peso a mais se pode ser um treinador mais experiente ou menos experiente. Mas de uma forma respeitosa, amanhã, olhando nos olhos e conversando e tomando as decisões que precisam. Isso ele falou ontem. Então o amanhã dele é hoje. Pelo que eu tô entendendo, esse amanhã, olhando nos olhos, conversando, tomando as decisões que precisam, para mim é chegar no Fernando Lázaro e falar, ó, obrigado, tá, pelo seu trabalho e tudo mais, mas o Corinthians segue daqui para frente, tá? O senhor está demitido do cargo de treinador. É o que eu entendo da fala do Alessandro, tá? Muita gente perguntou, ele hora nenhuma garantiu a permanência do Fernando Lázaro. Chegou e falou, ó, Fernando é o treinador, não muda nada. Não, já ficou aquele clima. Outro ponto agravante. A Gaviões da Fiel emitiu uma nota oficial pedindo a saída do Fernando Lázaro, tá? Até compartilhei lá no Instagram para vocês. Então, a principal torcida organizada do Corinthians, assim como todos os torcedores, não aguentam mais. Não aguentam mais um cara que tá perdido no comando do Corinthians, tá? Perdido. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Fernando Lázaro ainda não foi demitido. Mas hoje, no decorrer do dia, qualquer novidade aí, eu trago para vocês, rapaziada. E a minha opinião, vocês já sabem, fora Lázaro, não tem condições alguma de continuar no comando do Corinthians. E aí, um ponto importante que eu falei até sobre a avaliação da partida. Não dá só para você tirar o Lázaro, colocar um treinador lá e beleza, tá resolvido. Tem que ser um treinador. E aí, o meu pensamento é o seguinte, poderia ser até um cara que não conhece muito sobre os atletas do Corinthians, pra quê? O cara vai chegar, vai avaliar, falar, ó, esse lateral esquerdo aqui não tem condições, encosta. Esse zagueiro aqui não dá. Esse volante aqui que
falam que é uma promessa, que é um jogador da base, já tem 24 anos e não evolui nada, que é o Rony. O cara vai chegar, vai olhar e, ó, isso aqui não dá, sem condições, isso. E ele tem que ter essa autoridade para conseguir fazer uma limpa, cara. Se não, vai continuar a mesma coisa. Vai vir um cara que aí, o clima tá ruim, com Roger, com Fagner, com isso, com aquilo. Mexeu nos medalhões do time, pronto, o time não funciona mais, tá? Então, o novo treinador vai precisar dessa autonomia, tá? Quem for comandar o clube tem que ter esse respaldo da diretoria e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual nome vocês indicariam para o comando do Corinthians? Bom, e ontem também, tá? Ontem à tarde, até antes da partida entre Corinthians e Argentinos Júniors, o Nicola, tá? O Jorge Nicola, falou que o Corinthians estava interessado na contratação do Mano Menezes. O pessoal da Revista Colorada, tá? Entrou em contato aí com a equipe do Mano Menezes, né? Com o staff dele. E aí o pessoal falou, ó, nunca teve nada com o Corinthians. E eu fui até pesquisar, eu falei, aconteceu alguma coisa com o Mano Menezes? Que até onde eu sabia era treinador do Inter. E ele tem contrato com o Inter até o fim da temporada. Pô, se o Corinthians vai trocar de treinador, com tanto de treinador que tá livre aí no mercado, vai atrás de um cara que tá empregado, essa eu não entendi. E aí, além dessa questão dele ter o contrato e tudo mais, na minha avaliação, o Mano Menezes não é o nome ideal para o Corinthians. Não é o nome ideal. Qual que foi o último bom trabalho do Mano Menezes? No Cruzeiro em 2019, que ele ganhou a Copa do Brasil, e em 2018, né? Vem para 2019, que é o ano que ele abandona o Cruzeiro no meio, né? É demitido no meio, e é o ano que o Cruzeiro cai. Tá? Ele vem de uma ótima temporada em 2018 e 2019, assim, ó. 2020 horrível para ele, 2021 mal, 2022 fecha com o Inter. E ele não conseguiu nem vencer um campeonato estadual, com o Grêmio vindo da Série B. Nem chegou na final do estadual, ele foi eliminado pelo Caxias, dentro do Beira-Rio. Então, assim, vamos avaliar com muita calma. Não é porque a torcida quer a saída do treinador, que a gente vê aí que não tem que ter uma mudança, que vai qualquer nome, mas não sei o quê, na época que ele comandou o Corinthians e tal. Pô, se a gente for falar da época dele de Corinthians, a primeira passagem, bacana demais. A segunda, meu Deus do céu. Segunda, ele pegou um time montado e não conseguiu fazer nada. Nada. Ele pegou o time montado pelo Tite. Veio de 2013 para 2014. 2014 ele acabou com o Corinthians. O Tite volta em 2015, pega o time e fala, mas será? Esse time é bom, vamos jogar direitinho. E ganha o Brasileiro com o pé nas costas, que é o Brasileirão de 2015. E o Mano Menezes não conseguiu tirar nada desse time do Corinthians, tá? Então, assim, vamos avaliar com muita calma. Na minha opinião, o Mano Menezes não é o nome, tá, para comandar o Corinthians aí na sequência da temporada. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Aprovariam uma possível chegada aí do Mano Menezes para comandar o Corinthians? Lembrando que primeiro ele teria que rescindir com o Inter para depois fechar com o Coringão. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!